Muito bem, continuando nosso estudo de dinâmica, tipos de força. Então vimos aí, pela segunda lei de Newton, né? Força é massa vezes aceleração. A força é dada a um produto da massa vezes a aceleração. A unidade da massa, aquela unidade massa, é aquela quantidade medida na balança, dada em quilograma, grama, tonelada. E a força é medida em Newton. Então, muito bem. Primeiro tipo de força. No geral, então, as forças podem ser calculadas, várias delas, dessa maneira. Tipo de força chamado força-peso. Então, peso não é aquilo medido na balança, não. Aquilo medido na balança é massa, que é dado em quilograma. Lógico que a gente fala e já está bastante usual, você vai comprar alguma coisa no mercado, vai achar o quê? Vai achar as coisas em peso, está escrito lá. Compra um saquinho de feijão, está lá peso, 1 quilograma. Muito bem, mas não é fisicamente peso. O que é peso? Peso é uma força, e é a força gravitacional. Então, peso, força gravitacional. E o que é força gravitacional? Força que um corpo no espaço atrai o outro. Então, por exemplo, por que nós estamos na Terra e a gente não cai da Terra, por exemplo? Exatamente, porque estamos presos à Terra pela sua força gravitacional, que está direcionada para o centro da Terra. Quer dizer que se eu pulo do alto de uma torre, eu vou estar direcionado para o centro da Terra. Exatamente, a direção é para o centro da Terra. E isto é força gravitacional. E como é dado o peso? O peso é dado por, bem parecido, massa vezes G. O que é G? A aceleração da gravidade. Então, lembrando que G, que é a aceleração da gravidade, o valor é aproximado de 9,8 metros por segundo ao quadrado, mas nós vamos estar usando seguidamente esse valor, a não ser que tenha observação, vamos usar 10 metros por segundo ao quadrado. Varia um pouquinho com a altitude, mas é muito pouco, então vamos usar 10. Muito bem, então temos aí um primeiro tipo de força chamado força gravitacional. Então é um tipo de força, força-peso. Muito bem. Número 2, vamos ter aqui força normal. Normal, representado pela letra N maiúsculo, força normal. Peso, representado pelo P maiúsculo, força normal N maiúsculo. O que é força normal? Força normal é uma força reativa, uma força de reação. Que força de reação? Ação e reação, terceira lei de Newton, gera força normal. Então, se você tem uma superfície rígida, muito bem, vou aplicar nessa superfície rígida uma força. Muito bem, apliquei uma força chamada F. O que é F? Seja um valor qualquer, 10 newtons. Imediatamente, quando se aplica, instantaneamente aplicado uma força sobre uma superfície, gera no sentido contrário uma reação. Terceira lei de Newton, ação e reação. E essa reação é chamada de força normal, para exatamente equilibrar. Você está colocando uma força no sentido... mas a parede rígida, como que ela faz força? Ela faz um arranjo, as suas moléculas se arranjam de tal maneira que faz uma força no sentido contrário, se tensionam no sentido contrário para anular, anular essa força. E quanto existe? Por exemplo, eu vou colocar força na parede e vou aplicando força. A força vai aumentando. Tira a força, para de existir a força normal instantaneamente. Aplico a força, volta a existir a força normal. E ela aumenta conforme eu vou aumentando? Sim. Indefinidamente, não. Há um limite. Que limite? O limite é da estrutura. E esse limite está relacionado com dimensões, com tipo de material, o limite que essa força normal pode reagir contra a força aplicada. Quer dizer que se eu for
aplicando a força na parede, vai chegar a um ponto que ela não consegue mais fazer uma força contrária para equilibrar este efeito, não consegue fazer a reação. Aí ocorre o quê? A ruptura, quebra, fura, faz alguma coisa do gênero na parede. Então, essa é chamada força normal, a gente usa para corpos rígidos. Então, é uma força de reação. O que quer dizer a força de reação? Ela só existe se existir uma ação inicial. Tirando a ação, a reação para de existir. Então, aí vemos dois tipos, já vamos ver mais outros formatos.